Lucas nunca foi bom com mudanças, nem com despedidas, nem com o silêncio incômodo que vinha depois de uma conversa difícil. Mas ali estava ele, sentado ao lado da janela de um ônibus velho, vendo o litoral mexicano surgir entre montanhas secas e palmeiras esparsas. O vento quente entrava pelas frestas da janela, misturado com o cheiro de poeira e maresia. Aquilo estava longe de parecer férias. Tinha 17 anos e um transtorno de atenção que fazia sua mente parecer uma rádio mal sintonizada. Os pensamentos vinham em ondas, desconectados, insistentes. Desde pequeno, aprendera a lidar com isso ouvindo música. Era o único jeito de fazer o mundo calar um pouco. Dessa vez, porém, nem a música ajudava. Estava indo passar as férias com o pai, Carlos, um homem quase ausente que havia deixado o Brasil anos atrás para tentar recomeçar. A vida em uma vila de pescadores no México. A mãe de Lucas achou que o reencontro faria bem aos dois. Lucas achou que era castigo. Ao descer do ônibus, foi recebido pelo sol forte e por um homem que acenava com um sorriso incerto. Carlos tinha os cabelos mais grisalhos do que nas fotos e usava uma camisa havaiana amassada. Abraçou o filho com um tapinha nas costas e um comentário sobre o calor. Lucas apenas assentiu, mantendo os fones de ouvido no pescoço e o olhar vago. A casa onde o pai morava era simples, com paredes de tijolos expostos e móveis improvisados. Havia uma rede no canto da sala, instrumentos pendurados na parede e fotos antigas que Lucas não reconhecia. O lugar tinha vida, mas não tinha passado com ele. No quarto improvisado, Lucas se jogou na cama e encarou o teto. Estava cansado da viagem, mas mais ainda do silêncio entre ele e o pai. Um silêncio cheio de ausências que nem o tempo nem a boa vontade pareciam capazes de preencher. Naquela primeira noite, acordou com um som vindo da rua. Era uma melodia suave, tocada em violão. Alguém cantava com a voz baixa e doce, em português com leve sotaque. Lucas se levantou, curioso, e espiou pela janela. Na calçada da casa vizinha, sentada sozinha, sob a luz fraca do poste, estava uma garota. Os cabelos escuros presos num coque solto, o vestido leve balançando com o vento. Cantava como se o mundo estivesse dormindo e só ela tivesse permissão para continuar acordada. Lucas ficou ali por alguns minutos, sem ser notado. A música parecia acalmá-lo, como se cada acorde dissolvesse um pouco da ansiedade que vinha carregando desde que deixou. Na casa, não sabia quem era aquela garota, mas naquele momento foi como se ela estivesse cantando para ele. E mesmo sem entender por quê, Lucas soube que aquela noite era o início de algo. Algo que ele ainda não sabia nomear, mas que faria aquele verão ser diferente de todos os outros. Na manhã seguinte, Lucas acordou cedo, mesmo sem querer. O calor era implacável e o ventilador do teto girava num ritmo lento, como se também estivesse cansado da vida. A casa estava silenciosa. Carlos já tinha saído. Deixara um bilhete na mesa dizendo que voltava à noite e que a chave estava pendurada no prego da porta. Era o tipo de coisa que se escreve para alguém que se conhece pouco. Lucas saiu para caminhar. As ruas da vila eram simples, com casas baixas, flores nas janelas e o som de rádios tocando músicas antigas. Havia cheiro de pão fresco no ar, vozes animadas, gente cumprimentando estranhos com naturalidade. Um lugar tranquilo, mas que fazia Lucas se sentir ainda mais deslocado. Sem perceber, ele voltou à rua da noite anterior. E lá estava ela, a garota, sentada, no mesmo degrau da calçada, com o violão no colo e os olhos semicerrados contra o sol. Não cantava dessa vez, apenas dedilhava alguns acordes. Estava descalça. Tinha o rosto sereno de quem carrega a paz por dentro. O oposto de Lucas, que vivia em guerra com a própria cabeça. Ele não se aproximou. Ficou do outro lado da rua, fingindo olhar para uma banca de frutas.
mas observava cada movimento dela. Havia algo hipnótico em sua presença, como se ela pertencesse àquele lugar de um jeito que ele jamais conseguiria. Mais tarde, perguntou ao dono de uma barraca quem era ela. Descobriu que se chamava Marina, que era filha de pescadores, nascida e criada ali, que às vezes cantava nas feiras ou nas missas e que queria ser cantora de verdade, coisa difícil, segundo os vizinhos. Lucas voltou para casa com o nome dela na cabeça, Marina. Naquela noite, enquanto tentava dormir, pensava na leveza dela, em como tocava violão sem parecer preocupada com nada, em como ele queria, pela primeira vez, entender alguém ao invés de se esconder. No fundo, sabia que aquilo não era só curiosidade, era atração pelo que ele não era, pela tranquilidade que nunca sentiu, pela coragem de existir com simplicidade, e mesmo que não soubesse ainda como, ele queria se aproximar, nem que fosse só para ouvir mais uma música. O terceiro dia começou com um céu nublado e vento úmido vindo do mar. Lucas acordou com o som de trovões ao longe e, por algum motivo, sentiu que aquilo combinava com o que havia dentro dele. Turbulento, confuso, mas silenciosamente à espera de algo. Passou a manhã andando pela praia deserta, com os fones desligados e as mãos nos bolsos. O mar parecia mais agitado do que nos dias anteriores, e o céu mais carregado. Era como se o mundo estivesse se preparando para mudar de ritmo. Quando a chuva fina começou a cair, Lucas correu para se abrigar sob um toldo improvisado de uma pequena barraca fechada. E ali, no silêncio quebrado apenas pelas gotas caindo no chão, ouviu a mesma melodia suave da primeira noite. Virou-se devagar. Marina estava ali, poucos metros atrás, protegida sob a marquise de uma loja, com o violão pendurado nas costas. Parecia surpresa ao vê-lo, mas não desconfortável. Lucas sorriu meio sem jeito, e ela retribuiu com um aceno leve. Foi ela quem se aproximou primeiro, sem pressa, sem palavras iniciais. Apenas se sentou ao lado dele no chão de cimento, como se aquele encontro tivesse sido combinado muito antes de acontecer. Ela comentou sobre a chuva, disse que gostava dos dias nublados, que pareciam mais sinceros. Lucas respondeu com uma frase curta, mas genuína. Pela primeira vez, sua voz não soou deslocada. Pela primeira vez, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A conversa fluiu aos poucos, entre silêncios confortáveis e observações banais. Marina falava com naturalidade, como quem não precisava provar nada. Contou que gostava de ouvir músicas antigas com o avô, que cantava desde pequena e que achava bonito quando as palavras cabiam dentro de uma melodia. Lucas falou pouco, mas disse o suficiente. Contou que usava a música para acalmar os pensamentos, que sua mente era barulhenta demais e que, às vezes, se perdia dentro dela. Marina não riu, nem estranhou. Apenas disse que entendia e que, talvez, por isso gostasse tanto do silêncio entre uma nota e outra. Depois de um tempo, ela tirou o violão das costas e começou a tocar. Era uma melodia simples, mas cheia de sentimento. E naquele momento, Lucas sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Paz. Quando a chuva cessou, ela se levantou e se despediu com um sorriso. Disse que talvez cantasse de novo na calçada, à noite, e que se ele quisesse ouvir, sabia onde encontrar. Lucas ficou ali, observando-a se afastar, com a alma leve e os pensamentos um pouco mais calmos. Pela primeira vez, não teve medo do que viria a seguir. Após a conversa sobre a audição, algo mudou. Não foi repentino, não houve brigas nem palavras duras, mas havia um espaço novo entre Lucas e Marina. Um espaço invisível, criado pelo silêncio que crescia, onde antes havia riso e troca. Lucas começou a se afastar, primeiro com pequenos gestos,
Chegava atrasado aos encontros. Evitava olhá-la nos olhos. Fazia comentários curtos, secos. Depois, passou a desaparecer por horas, sem avisar. Marina não o cobrava, mas seu olhar já não era tão tranquilo. Havia perguntas ali, e talvez até dor. A verdade era simples. Lucas estava com medo. Não era medo do futuro, nem da viagem. Era o velho medo que carregava desde criança. O medo de se apegar e ser deixado. O medo de se entregar e não ser suficiente. O medo de abrir o coração e acabar sozinho, outra vez. Na mente acelerada de Lucas, tudo acontecia em ciclos. Ele se aproximava, sentia demais, se assustava e fugia. Era como uma maré inquieta, sempre tentando proteger algo que já estava se afogando. Marina, por sua vez, tentava entender. Sabia que havia algo maior por trás do comportamento dele, que não era desinteresse nem desprezo. Era um vazio mais fundo, mais antigo, mais dolorido. Mas não sabia como alcançá-lo sem empurrá-lo ainda mais para longe. Certa tarde, ela o esperou por horas na praia. Sentada na areia, com o violão ao lado, observou o mar como se procurasse respostas entre as ondas. Lucas não apareceu, e naquela ausência, algo nela também começou a mudar. No dia seguinte, ele foi até a rua onde costumava encontrá-la. Marina estava lá, mas não tocava. Apenas olhava o horizonte, pensativa. Quando viu Lucas, não sorriu como antes, mas também não virou o rosto. Ele tentou dizer algo, mas não conseguiu. Ela apenas disse, com voz serena, que ainda não decidira se iria para a audição. Mas no fundo, não sabia mais se tinha por quem ficar. E então se levantou, pendurou o violão nas costas e foi embora, deixando Lucas parado, na calçada, com o coração apertado e um silêncio ensurdecedor dentro de si. Naquela noite, a confusão na mente de Lucas se transformou em um nó no peito. Não conseguia dormir, comer, pensar. Só conseguia lembrar da forma como Marina o olhara como quem ama. Mas começa a cansar de lutar sozinha, e ele sabia que se não fizesse algo logo, aquele verão terminaria antes mesmo de começar. Nos dias que se seguiram, Lucas tentou retomar o que havia perdido. Voltou à praia nos mesmos horários, passou pela rua de Marina, parou perto da barraca onde costumavam dividir refrigerantes baratos e silêncios confortáveis. Mas ela parecia estar sempre um passo à frente, ou distante demais para alcançar. Foi então que soube. Uma senhora do vilarejo, enquanto vendia frutas em frente à padaria, comentou sem querer. A mãe de Marina havia descoberto tudo. A inscrição, o vídeo, da audição até os encontros com Lucas, e não reagira bem. Marina fora proibida de continuar com aquilo. A música, a viagem, os sonhos, tudo agora era considerado perigoso. A mãe alegava que era influência de fora, coisa de gente que não entendia a realidade deles, e que a filha precisava acordar antes de fazer besteira. Lucas sentiu um frio no estômago. Pela primeira vez, não era apenas a mente dele criando ameaças. O mundo lá fora também estava contra eles. Tomou coragem e foi até a casa dela. Bateu no portão com o coração acelerado. Mas não foi Marina quem atendeu. A mãe surgiu, séria, com o olhar duro de quem já conhecia aquele tipo de história. Menino de fora, promessas vazias, desilusão certa. Ela disse com firmeza que Marina não poderia vê-lo, que era hora dela voltar à realidade e cuidar do que realmente importava. Lucas tentou argumentar, mas a mulher foi irredutível. Disse que a filha estava confusa, influenciada, e que era melhor para todos que aquilo acabasse logo. Voltou para casa com as palavras da mulher martelando na cabeça. E no fundo, não conseguia evitar o pensamento cruel. E se ela estiver certa? Passou a noite em claro, mas pela manhã, quando o sol apareceu entre as nuvens e iluminou a vila com sua luz dourada, Lucas teve clareza de algo que nunca tinha sentido com tanta força.
Ele não queria mais fugir. Não dessa vez. Nem dela. Pegou seu celular, abriu o vídeo que tinham gravado juntos. A música, o riso espontâneo dela, a voz trêmula e sincera. Sentiu que aquilo era mais do que lembrança. Era prova e, mesmo que não soubesse ainda como, decidiu que faria o que estivesse ao seu alcance para ajudá-la a ir. Porque pela primeira vez não se tratava apenas de salvar a si mesmo. Tratava-se de permitir que alguém voasse, mesmo que isso significasse vê-la partir. Naquela manhã, Lucas acordou com uma certeza incômoda no peito. Se não fizesse algo agora, passaria o resto da vida se perguntando o que poderia ter sido. Por muito tempo, ele se acostumou a viver na sombra. Dos outros, dos próprios pensamentos, dos medos que cresciam quando tentava se aproximar demais. Mas, com Marina, tudo tinha sido diferente. Pela primeira vez, sentira que era visto, que podia existir sem se desculpar por ser como era, e não podia deixar aquilo escapar. Foi até a praia, sentou-se na pedra onde costumavam conversar e respirou fundo. Lembrou da música que ela cantou naquela primeira noite, dos olhos fechados, enquanto dedilhava o violão, da forma como parecia inteira no instante em que cantava. Aquilo era real, aquilo era dela, e ele sabia que ninguém, nem mesmo a mãe, tinha o direito de apagar essa luz. Voltou para casa e procurou Carlos. Encontrou o pai sentado à mesa, organizando contas com expressão cansada. Por um instante, pensou em recuar. Mas então falou com firmeza. Contou tudo. Sobre Marina, a audição, a proibição e o quanto ele precisava ajudar. Pediu emprestado o carro. Disse que precisava ir com ela até a cidade grande. Ela não conseguiria sozinha e que não ia deixá-la desistir por medo. Carlos o observou, por alguns segundos em silêncio. Depois, surpreendeu o filho com um gesto raro. Assentiu. Disse que no passado ele mesmo também tivera um sonho e que por covardia não lutou por ele. Disse que, se Lucas tivesse coragem agora, talvez quebrasse esse ciclo. Na tarde daquele mesmo dia, Lucas escreveu uma carta à mãe de Marina. Não para confrontar, mas para explicar. Falou sobre a música, sobre o talento da filha, sobre o que significava ter uma chance. Falou também sobre amor. Não o tipo que prende, mas o que apoia. Pediu que confiasse, que mesmo sem saber muito da vida, ele sabia reconhecer quando alguém precisava de asas, não de grades. Levou a carta à casa dela, entregou nas mãos da mulher e foi embora sem esperar resposta. No dia seguinte, enquanto Lucas observava o mar de longe, viu Marina se aproximar com passos lentos e olhos cheios. Ela não disse nada de imediato. Apenas estendeu a mão e entregou um envelope com os detalhes da audição confirmada. A data, o local e a recomendação oficial assinada pelo professor da escola. Ela ainda não tinha ido, mas agora tinha permissão para ir. A mãe havia lido a carta de Lucas em silêncio. Não respondeu com palavras, mas naquele dia colocou a mochila da filha sobre a cama e disse com voz firme que se ela realmente acreditava naquele sonho, que fosse, mas que não fosse sozinha. Os dois se olharam em silêncio. Não precisaram de promessas, nem de discursos. Havia nos olhos dela um misto de gratidão, ternura e uma força nova. Havia nos de Lucas a certeza de que, mesmo que aquele verão terminasse, eles jamais seriam os mesmos. A estrada até Guadalajara parecia interminável. Quilômetros e quilômetros de paisagens secas, montanhas distantes e vilarejos esquecidos pelo tempo. Mas, dentro do carro, o silêncio não era desconfortável. Era carregado de expectativa. Lucas dirigia com os olhos atentos, mas a mente pulsava com 1000 pensamentos. Marina, ao seu lado, segurava o violão com firmeza e olhava a paisagem como se estivesse se despedindo de tudo. Ou talvez se preparando para começar do zero. Chegaram à cidade no início da noite, hospedaram-se em um pequeno hotel próximo ao conservatório.
e passaram horas revendo a música que ela cantaria. Era a mesma que haviam gravado juntos. Aquela que nascia entre eles quando ainda não sabiam o nome do que sentiam. Na manhã da audição, Marina acordou em silêncio. Estava pálida, mas firme. Lucas tentou disfarçar o nervosismo, mas ela percebeu e sorriu, como se dissesse, sem dizer, "Eu vou conseguir." Ele ficou na plateia improvisada, entre pais, professores e jovens candidatos. Quando o nome dela foi chamado, Lucas prendeu a respiração. Marina subiu ao palco com o violão nas mãos e o coração à mostra. Olhou em direção a ele por um breve instante, como se aquele olhar bastasse para lembrá-la de tudo o que superaram juntos. Então, começou a cantar. A melodia encheu o auditório com uma força delicada. Cada nota parecia tocar uma corda invisível dentro de quem ouvia. E quando chegou ao trecho final, aquele que compuseram juntos na praia, sua voz tremeu, mas não vacilou. Era emoção, era verdade, era amor transformado em som. Quando terminou, houve um breve silêncio. E em seguida, aplausos tímidos, sinceros, crescentes. Marina desceu do palco com os olhos marejados, caminhou direto até Lucas e o abraçou com força. Não disseram nada, não precisavam. Naquele gesto havia tudo: o agradecimento, a entrega, a promessa de algo que ainda não tinha nome, mas já era real. Dias depois, Lucas voltou para a vila. Marina ficou na cidade para aguardar o resultado da audição e talvez iniciar um novo capítulo. Na bagagem, ele levava o silêncio diferente de quem aprendeu a escutar o mundo com o coração aberto. E no bolso, uma pequena concha azul, a mesma que ela lhe dera nas primeiras semanas. Um lembrete de que o verão não foi apenas calor, nem só passagem. Foi ponto de virada. O verão em que ele finalmente entendeu que mesmo quem carrega o caos por dentro pode encontrar paz no olhar de alguém. E que às vezes basta uma canção para mudar tudo. Às vezes, os verões passam como se nunca tivessem acontecido. Outras vezes, eles mudam tudo. Lucas chegou àquela cidade como quem foge, da dor, do silêncio, das perguntas que nunca soube responder. E Marina apareceu como a resposta que ele não procurava, mas precisava. Juntos, aprenderam que não existe tempo certo para sentir, que até as histórias mais curtas podem deixar marcas profundas e que quando alguém acredita em você, até o impossível fica mais perto. Apenas um verão pode durar algumas semanas, mas certos sentimentos ficam para sempre. Se você gostou desse vídeo e acredita que alguém vai gostar de recebê-lo, curta e compartilhe. Aguardamos você em nossas próximas histórias. Não se esqueça de curtir o canal. Até a próxima!